Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Uehara e esse é o 70º programa. A gente continua na nossa série especial sobre o livro Democracia em Risco. A gente está aqui com o Ricardo novamente. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fábio? Olá a todos os ouvintes. Então, essa é a terceira edição do podcast sobre o livro. O livro é uma coletânea de artigos são 22 artigos, né? A gente lançou as encomendas ali no momento do segundo turno para que esse conjunto de cientistas políticos, filósofos, economistas, intelectuais brasileiros formulassem reflexões a quente, né, sobre o que é que estaria por vir no governo Bolsonaro. O livro foi lançado em e-book no dia 1º de janeiro, né, no dia da posse, e agora a versão impressa que saiu no dia 21 de janeiro, e teremos os lançamentos presenciais em São Paulo e no Rio de Janeiro em fevereiro. Hoje nós vamos conversar com Boris Fausto e Rui Fausto, os irmãos Boris e Rui Fausto. O Rui é filósofo, é doutor pela Universidade de Paris e professor emérito da USP, autor de uma série de livros. Aqui pela Companhia das Letras ele lançou em 2017 Caminhos da Esquerda. O Boris Fausto é o historiador, foi professor do Departamento de Ciência Política da USP, é membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele tem também diversos livros, muitos deles pela Companhia das Letras. Alguns dos livros que nós lançamos, então, o Trabalho Urbano e Conflito Social, Negócios e Ócios, e agora, em 2019, o Boris lança pela companhia O Crime da Galeria de Cristal. Então, vamos conversar com eles agora, já agradecendo a presença dos dois. Então, estamos aqui para mais uma edição do podcast sobre o livro Democracia em Risco, com os professores Boris Fausto e Rui Fausto. O Rui, lá de Paris, e o Boris, aqui em São Paulo, na sede da Companhia das Letras. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui com a gente hoje. A ideia, Boris e Rui, é uma conversa bem informal, para além do fato de que vocês se conhecem bastante bem, uma vez que são irmãos, ou se os nossos ouvintes não sabiam desse fato. Às vezes os irmãos não se conhecem. Tem essa. Não, mas nos conhecemos, sim. Tem essa também. Então, e pelo que eu ouço também dos meus outros amigos que são membros da mesma família, é que a família de vocês é muito fértil e está habituada às discussões de grande qualidade e intensidade também. Então, vai ser um prazer ouvi-los juntos aqui hoje. Eu queria começar perguntando a vocês, e talvez pedindo para o Rui, que está lá longe, começar, mas, Boris, você fique à vontade para interrompê-lo e opinar, tentar pensar como é que chegamos aqui, né? Quer dizer, quais são os principais fatores, na opinião de vocês, que fizeram com que uma candidatura de extrema-direita viesse, de fato, a vencer as eleições, inclusive com larga margem, pela primeira vez no Brasil. Diga lá, Rui, aí de Paris, como é que você vê? Bom, claro que é muito longo, eu não sei bem de quanto tempo a gente vai dispor. Eu acho que aí, há uma série de fatores objetivos, mas há responsabilidades. Talvez fosse o caso de começar pelas responsabilidades. Quem é culpado? Porque há um pouco de culpa nisso tudo, né? Além das circunstâncias do Brasil, a violência, o atraso, E aí eu acho que eu sempre, nos últimos tempos, eu insisti bastante nos erros do PT e tudo mais. Agora, eu quando disse isso, eu de jeito nenhum perdi de vista, e agora que estou diante do meu irmão, com o qual tenho muita discussão, eu aproveito a ocasião para dizer que a direita tem evidentemente uma enorme responsabilidade nisso, e inclusive o centro-direita, quer dizer, PSDB, inclusive, entre outros, né? E eu acho que não pode se perder de vista isso. Há um elemento que foi fundamental, que foi o impeachment. O impeachment foi uma aventura desastrosa, e sem impeachment não teríamos governo Bolsonaro. Bom, independentemente das críticas que a gente vai fazer ao PT, que são muitas, né? Mas a responsabilidade dos Aécios, dos Serra e de todos esses partidos é enorme. Uma pequena provocação para cima do meu irmão. Claro, não, ótimo. Eu não me sinto nem provocado, até concordo com muita coisa de você. Chamar a atenção de uma coisa. Em primeiro lugar, alguns fatores.
e depois talvez apontar uma pequena discordância não tão pequena. A gente tem que considerar a situação geral do país, que era uma situação de crise, uma crise que vem de longe. Nós pegamos pelo menos 2 ou 3 anos de crise, né? E quando o Temer chega ao poder, essa crise continuava, e essas situações de crise são muito propícias para uma saída autoritária. A outra coisa que eu creio que é importante assinalar, há coisas que o Rui já falou, falência dos partidos, a gente tem que qualificar mais, responsabilidade imensa do PT, talvez ele também concorde, mas outra coisa que vale a pena assinalar é a situação de insegurança em que vive o país. Essa situação que é incrível, porque ela dá margem, por exemplo, a um fenômeno como ocorreu agora no estado do Ceará, em que nós tivemos um caos social, um verdadeiro caos social. Nós temos uma situação no Rio de territórios ocupados pelas milícias, mais até do que pelos traficantes. Tudo isso deu uma sensação real, não imaginária, de insegurança, de medo, que criou muito condições para alguém que viesse com certa força, com capacidade de imposição, e reduzisse, pelo menos, as condições de um verdadeiro caos urbano em certas situações. Acho isso muito importante. Quanto ao impeachment da Dilma, eu tenho uma outra leitura, no sentido de que é preciso ver antes que a Dilma era uma pessoa absolutamente incompetente para exercer o poder. Alguém diria, bom, mas o Bolsonaro também é, eu também acho, mas o quadro é outro, a gente teria que considerar coisas diferentes. Mas, dito isso, en passant, a eleição da Dilma foi um desastre, e um desastre gerado pelo PT, mais do que pelo PT, até pelo personalismo do Lula. A imposição de uma pessoa tão incompetente para governar nos levou a um caos, não só financeiro, como capacidade de governo. Enfim, houve uma série de problemas que, se não justificaram totalmente o impeachment, explicam o impeachment. Tem muito a ver com o impeachment. Então, o impeachment não é propriamente uma conspiração, mas é alguma coisa que resulta da irresponsabilidade, eu diria, do PT na escolha de nomes para chegar à presidência da República e para nós chegarmos ao estado que nós chegamos, o que não quer dizer que via impeachment muita gente esperava, da classe política sobretudo, esperava coisas que não aconteceram, que era, por exemplo, a liquidação da Lava Jato. Isso não se deu. Eu acho até que a gente pode pegar esse gancho, porque algo que será interessante de discutir, até antes de chegar na reação de vocês ao momento presente, é tentar entender onde é que entrou água, tanto no projeto do PT quanto no projeto do PSDB. Quer dizer, a gente, durante uns bons anos, acreditou que tínhamos uma democracia consolidada com duas forças, uma na centro-esquerda, outra na centro-direita, com as nuances locais, enfim. E temos o fracasso dessas duas forças políticas, agora cada uma à sua maneira, mas ambas fracassaram de maneira notável, né? Então, e o Boris chamou atenção agora para um ponto que eu acho que, de novo, sem querer entrar numa coisa infantil de dizer quem começou, né? Que é um pouco isso. Quem começou foi o PT, foi o impeachment, mas, de fato, o impeachment certamente é um ponto de inflexão importante e a escolha da Dilma é outro. Agora, como é que, tentando voltar 10 anos agora para o passado, na escolha do nome da Dilma, quer dizer, o que é que parece que foi isso daí, né? Eu ouvi já a informação de que o Lula é conhecido por tomar decisão depois de ouvir muita gente. O processo decisório dele é de ouvir horas e horas e horas e tomar decisão a partir de uma escuta bastante plural, assim pelo menos dizem por aí. E que a escolha da Dilma teria sido uma escolha muito solitária, em que ele não teria ouvido ninguém.
Qual que era o ponto ali? O que se tivéssemos que fazer esse exercício, o que estava em questão, Boris? Bom, eu deixo para o Rui é mais especialista em PT do que eu. Olha, eu acho que vão dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No caso é o negativo, né? Vão dar a culpa a quem cabe num caso e no outro. Bom, eu acho que não vamos centrar a discussão no problema da escolha da Dilma. Eu acho que é ruim. Não é? A Dilma não foi boa escolha, é claro que não foi boa escolha. Mas não é o centro. Primeiro, é muito antigo, é um fato antigo, não é isso o determinante, mas isso desloca o problema. Eu acho que a Dilma, que a gente deveria considerar no governo Dilma, bom, primeiro a deterioração da situação econômica, o problema das commodities, que é fundamental em toda essa história, e depois os erros que ela cometeu. Ela tentou uma espécie de desenvolvimentismo antiga que não deu certo. É preciso dizer que ela corrigiu, ela pôs para fora algumas pessoas metidas com corrupção, né? Ela tomou algumas medidas que eram corretas. A política econômica ela tentou corrigir depois, nomeando o Levy, bom, deu cabeçada para todo lado, inclusive cabeçada na direção neoliberal, inclusive nesse sentido. Não houve caos propriamente ali. A situação, se nós tivéssemos uma Dilma aí, seria infinitamente melhor do que ter um Bolsonaro. Era ruim o que ela fez, mas tinha que esperar até o final. Resolveu-se dar um golpe por razões as mais escusas possíveis. Uma delas era que eles queriam brecar a Lava Jato. Era essa a história, né? Havia uma turma muito interessada em dar o golpe parlamentar, para evitar que continuasse a Lava Jato. Isso não deu certo. Outros queriam um golpismo pelo golpismo. Isso, a meu ver, é enorme. Eu insisto, eu sou o primeiro a insistir que o PT tem que fazer autocrítica. Vamos depois falar do PT em detalhe, mas o PSDB teria que fazer autocrítica. O PSDB está num estado caótico, não pode fazer autocrítica. Já não dá, Rui. Vocês querem fazer o quê? Juntar agora? Não sei, vocês, olha aí, vou fazer um pouquinho de debate aqui. Vocês é um engano seu, porque eu não estou no PSDB, então quando você fala vocês, é como você que fala em nome, você fala nós da esquerda, você é muito diferente dessa esquerda, aliás, você é o primeiro a dizer. Então, Tudo bem, você é grande amigo do Fernando Henrique, tá bom. Eu sou e me vanglorio disso. Agora, aproveitando aqui... Não, eu não sou contra o Fernando Henrique, mas eu quero... Não, mas é que eu sou muito a favor. Não, veja, vai lá, eu estou brincando com você, Rui, você está mas eu gostaria de ouvi-los, porque veja, Rui, você tem um livro e uma obra, enfim, em conjunto de artigos, um livro aqui que saiu pela Companhia das Letras, Caminhos da Esquerda, ou seja, sua crítica sobre o PT é muito conhecida, eu não te pediria para refazê-la, mas no final do seu livro você começa a apontar caminhos para o futuro da esquerda, justamente. E aí uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, e farei ao Boris também, ou uma equivalente, que em vez de fazermos aqui, mais uma vez, o diagnóstico do fracasso desses dois partidos, tentar imaginar o que pode ser o futuro, se é que há, para esses partidos. Então, como é que você vê, Rui, pelo menos, há futuro para o PT? Ou que futuro é esse? Isso. É só uma palavrinha aí a respeito da discussão aí com o Boris. A coisa com vocês é que eu assisti a tua entrevista ao Conte na televisão. Na televisão. E ali você parecia se mostrar favorável à ideia da recomposição do PSDB. Então eu não estou inventando, é melhor não falar nós, mas você, se eu entendi bem... Eu acho que você não entendeu bem, eu estou até meio preocupado. Você, com a percepção que você tem, eu critiquei fortemente e disse que o PT acabou, que o PSDB, perdão, o PT não acabou. O PSDB acabou. O PSDB poderia ter um rótulo numa garrafa, mas dentro da garrafa tinha vinagre. Foi o que eu falei. Eu não sei de onde você está tirando isso. Então deixa eu trazer para cá, Rui. Boris, como é que você vê essa tentativa de Paulo Hartung e forças de construir talvez um novo partido? Você acha que tem chance de que a parte mais interessante do PSDB de fato saia do partido, o partido seja entregue ao Dória e se crie um novo partido aglutinando forças? Paulo Hartung tem dado entrevistas muito interessantes sugerindo que o caminho é por aí, e o Fernando Henrique deu a entender que não é impossível que ele mesmo saia do partido. Bom, falando rapidamente para a gente não ficar
caindo em nós da corda, não em nós dois. Eu acho que o PSDB vai ser controlado pelo Dória. Dória vai fazer vai utilizar o que resta desse partido para o seu projeto pessoal. Ele imagina chegar à presidência da República, chegou ao governo do Estado, que já é um espanto. Então, eu digo, esse partido, do rumo que ele tomou, sob a condução, estou falando no Dória, porque o Dória personaliza o rumo, digamos, totalmente extraviado desse partido. Então, nesse rumo, esse velho PSDB está acabado. Pode ser até que o Fernando Henrique fique lá, porque ele é presidente de honra do partido. Isso eu não sei, realmente não sei, e não é o que isso é absolutamente lateral. Um partido de centro no Brasil, que é o que está se falando, o Hartung é um bom nome, há outros nomes, eu acho que é uma coisa muito importante, porque da forma que nós estamos, se não se encaminhar um partido de centro menos corrupto, muito menos corrupto, com uma perspectiva moderada, nós iremos para posições extremistas, e nas posições extremistas, não digo que o PT é extremista, o PT é outro bicho, mas posições extremistas, eu tenho certeza de uma coisa, a direita ganha sempre. Bom, vamos passar, então. Bom, o que eu ouvi, só quero terminar. Eu ouvi o teu projeto de um partido de centro, não era nem centro-esquerda, era centro, é isso o projeto. Bom, tudo bem. Mas vamos deixar essa discussão, eu discordo. Bom, e vamos passar a discussão a propósito das perspectivas, considerando o PT nessa história. Bom, dito que foi necessário dizer a partir do PSDB e das direitas, aliás, se dizer mais ainda, eu acho que o balanço do PT é muito, muito ruim, muito ruim. É longo para discutir tudo, eu tentei discutir no meu livro e nos meus artigos. Eu acho que eles deveriam, para começar, o governo do PT era um governo muito corrupto, a esquerda tem que dizer com todas as letras, que houve um esforço de redistribuição de renda real, limitado, mas real, era ao mesmo tempo muito, muito, muito corrupto. Isso tem que ser dito com todas as letras, tem que haver uma autocrítica. Ao mesmo tempo, havia simpatias de gente da direção do PT pelos governos da Venezuela ou de Cuba, etc. Simpatias que continuam se manifestando agora. A gente acabou de ver esse novo desastre, que é a Gleisi ir na posse do Maduro, que é totalmente inadmissível e desastroso. Bom, são esses dois aspectos que são péssimos, que são negativos do PT. O terceiro aspecto é o hegemonismo. Todo mundo que já lidou com o pessoal do PT sabe como é que é. Esse pessoal funciona um pouco como se fosse o antigo partidão, entendeu? Eles são o partido e não sei qual. Isso tem que acabar. E, bom, na campanha mesmo, eu não vou entrar em detalhes, eu já expliquei isso aqui, teriam que lançar um excelente candidato, que era o Fernando, mas só jogaram casca de banana no caminho do Fernando. No final, a Gleisi ainda queria adiar a candidatura dele para o dia 23 de setembro, isso é sacrificar essa candidatura. Havia dentro do PT gente que não queria simplesmente, inclusive tem um que debate comigo, sei que lá, ele era favorável a Lula ou nada, quer dizer, nós somos reféns do Lula. Quanto à ideia de centrar toda a política atual da esquerda no Lula livre, é um absurdo. Nós queremos o Lula livre, não porque a gente acha que não houve roubalheira no PT, no governo do PT, houve muita, mas porque o processo do Lula, o primeiro do apartamento, e em geral os outros, são juridicamente muito duvidosos, apesar de ter havido isso tudo. Essa é a posição correta. Bom, então há uma necessidade de uma crítica. Bom, sobre a campanha, houve então um bom candidato que foi sacrificado, que virou uma espécie de poste. Eles lançaram ele no último momento, com aquela história de podiam ter lançado no início, deixado o Lula, feito autocrítica, defendendo o Lula, evidentemente, não quero que o Lula apodreça, se considerar o conjunto da situação. Bom, e o que fazer agora? Os outros partidos, eu falo do ponto de vista da esquerda, bom, nós, se você quiser, nós, mas não é, nós é a esquerda, bom, se vocês quiserem, ou eu. Mas aí, quer dizer, esse nós aí não é pouca gente, tem 45 milhões que votaram no Haddad, não penso que 45 milhões é gente do PT, pelo menos a metade não queria votar em PT, entendeu? Queria votava contra o outro e votava no Haddad,
E, por outro lado, houve 40 milhões de pessoas que não votaram, ou que abstiveram, votaram em branco. Pelo menos a metade, não sei quantos. Quer dizer, a esquerda, a gente de esquerda independente é enorme, é populosa. E isso vai acabar se organizando. Já há rumores em torno de movimentos, porque o PT é o que é e não vai mudar. Não quer dizer que nós vamos jogar fora o PT. O PT tem 4 governadores, o PT tem 56 deputados, vai jogar isso fora. E deve ter, suponho que naquele meio tenha gente válida, não conheço bem, mas não, deve haver alguma coisa. Bom, mas a gente não tem o PT. O PDT, o que é? O Ciro teve uma boa campanha durante todo, não foi ruim, mas no final o que ele fez? Caiu fora porque está esperando a eleição de 22. Olha, eles não têm ideia do que é a temporal, o timing desses poderes. Aliás, sob esse ponto de vista, eu não quero voltar à provocação, mas a atitude do Fernando Henrique me decepcionou enormemente, né? Enorme. Eu acho que deveria ter apoiado o Haddad, dizendo: eu não tenho nada com o PT, eu sou contra o PT, etc, mas nessa ocasião tem que intervir. Ele não faz a grande política, a política é pequenininha, e vai continuar fazendo. Por isso que eu fiz aquelas provocações. A política é pequenininha. Bom, então a gente não tem isso, tem depois o PSOL. O PSOL tem gente boa, no Rio tem gente que é boa. É muito complicado, já vou terminar. Tem de tudo. Eu acho que precisaria pensar no movimento independente sem exigir que o pessoal saia de tal partido. Ninguém deve sair do partido, fica lá onde quiser, mas tenta organizar um movimento que poderá virar um partido em um certo momento. Dirão que é muita pretensão minha, dado o fato de que sou intelectual, dizem por aí, não dirigente, que sou velho e que por hora não estou no país. Bom, mas não sou eu que vou organizar isso, não sou eu. Tem muita gente pensando nisso. E eu vou pôr a minha pedrinha. Também não vão cair no racismo antivelho, virou racismo anti-jovem, essa coisa toda. A gente põe a pedrinha. Aqui não corremos esse risco. Bom, vamos lá que eu quero falar uma coisa. Essa é a minha perspectiva. Tá bom. Olha, eu quero retomar, eu não quero ir por esse caminho, porque eu acho, inclusive, a gente precisa atender a um caminho que você apontou, né, Roberto? Mas antes eu queria só dizer 2 coisinhas sobre isso. Quando eu falo que um partido de centro é importante, eu não quero dizer que não se possa aglutinar um partido de esquerda ou que não haja base para um novo partido de esquerda. Eu acho que vai demorar muito, haja vista as tentativas que se fizeram da gente que saiu do PT. Então, eu não estou fechando a possibilidade, eu estou defendendo a pluralidade, só isso. A outra coisa é uma homenagem a você, porque você aqui no campo brasileiro, na Europa é diferente, você é das vozes, não isoladas, mas você é uma das vozes importantes de uma esquerda, que é uma esquerda democrática, que tem coragem de ser esquerda e, ao mesmo tempo, combater Venezuela, Nicarágua, Cuba e todas essas deformações que eu nem consideraria esquerda. Mas dito isso, acho que valeria a pena, até com o seu conhecimento do mundo europeu, tentar entender aquilo que o Roberto sugeriu, que é a onda de direita em todo o mundo. E eu dizendo isso, no mundo ocidental pelo menos, dizendo isso, temos que responder a uma pergunta que é: o Brasil entra nessa onda ou é um fenômeno isolado? Obviamente não é um fenômeno isolado, entra nessa onda. Agora, cada país tem as suas características nessa onda. Uma coisa é o leste europeu, outra coisa é a França, outra coisa é o Trump, e outra coisa é o Brasil. Mas que isto é uma onda, e uma onda que forma uma espécie de internacionalzinha de direita, isso é muito claro. Então é curioso que essa ofensiva contra os comunistas, que é terrivelmente anacrônica, se não fosse, além de anacrônica, muito negativa, porque aponta um inimigo, cria um inimigo fantoche. Essa onda do chamado anticomunismo, com todas essas aspas, é uma espécie de fantoche que pode produzir bons resultados, em que se enfrenta tudo aquilo que for contra o avanço do autoritarismo. Até o Roux já escreveu sobre isso, escreveu bem e tal, mas vale a pena enfatizar.
Agora, as ligações são óbvias. Um dos personagens mais detestáveis desta tendência é o Viktor Orbán, da Hungria. Não vou aqui dizer, nem conheço muito todas as coisas que ele fez na Hungria, mas realmente ele corrompeu por dentro a democracia. Olha, esse homem foi um convidado especial, recebeu todas as homenagens na posse do Bolsonaro. Então isso não pode enganar ninguém, não deve enganar ninguém e supor que Bolsonaro por isso ou por aquilo mudou. Isso eu não sei o quanto ele poderá fazer, mas eu estou absolutamente convencido que ele não mudou em coisa nenhuma. Agora, só uma palavra a respeito desse quadro internacional. Esse quadro é curioso, porque ao mesmo tempo que existe uma onda, existe uma oposição forte a essa onda em alguns casos. E o caso mais notável é o caso dos Estados Unidos, da eleição dos Estados Unidos. Aliás, um país com um sistema eleitoral curioso, em que o derrotado vira vencedor por força do sistema eleitoral. Mas, se o Partido Democrata souber se conduzir, aglutinando forças e evitando, eu diria, candidaturas que podem enfraquecer o partido, se conseguir aglutinar um nome forte, isso é decisivo nesse momento, porque uma derrota do Trump para os democratas nas eleições americanas do ano que vem seria um golpe muito grande em todos esses países que tenderam, e esses personagens defensores do autoritarismo, e isso poderia abrir até uma perspectiva mundial. Pelo menos o atual ministro do Exterior, Ernesto Araújo, já não poderia ter no Trump o seu profeta para salvar o mundo ocidental em crise. Ele vai ter que arrumar outro. Rui, você quer fazer algum comentário sobre a França atual, que tem uma situação que, de fato, o risco de vitória do partido de extrema-direita na França, do Front National, com Marine Le Pen, diante do colapso aí do governo Macron, que chegou ao poder com enorme expectativa, uma vitória avassaladora, e que em poucos meses ruiu completamente, sem que a esquerda tenha sido capaz de se reerguer, quer dizer... Então, o cenário para a França não é muito alvissareiro. Como é que você vê, estando aí? Bom, eu queria retomar um pouco a frase do Boris para mostrar o meu acordo agora, para ver que os dois irmãos não estão sempre em desacordo. Foi esse o meu propósito. A frase boa de que o Bolsonaro não mudou. Essa é uma frase preciosa, porque a primeira coisa que eu queria dizer sobre os perigos da situação atual. Há muita gente que acredita que isso vai dar em pizza, né? que vai se resolver, etc. Eu não vou ser Cassandra e não vou dizer que tudo vai terminar no pior, inclusive é um lado um pouco delicado, que eu não estou arriscando a pele agora, na medida em que no momento eu estou fora, então eu me permito ser mais pessimista, ao mesmo tempo isso me dá mais liberdade para pensar as piores hipóteses, né? Mas eu acho que a gente deve insistir no que representa a vitória do Bolsonaro. Quer dizer, primeiro, não tem nada a ver, aí nós estamos perfeitamente de acordo, não tem nada a ver com Quadros, não tem nada a ver com Collor, não tem nada a ver com nada. Bom, é a vitória não apenas de um partidário do regime militar, não é apenas um partidário da linha dura, é um partidário da segunda linha dura. Da turma mais pesada que se opôs à abertura, de turma que fez tortura, ele apoiou abertamente aquilo tudo, e que praticou terrorismo de extrema-direita. É bom não perder isso de vista, né? É bom não perder isso de vista. Eu recomendo o livro da Maud Thirio, não sei se vocês sabem, saiu em português também, Política nos Quartéis, eu acho que em francês é isso aqui. Essa moça, ela é uma historiadora, ela deu uma entrevista na Ilustríssima, né, há algumas semanas. Uma entrevista, vai ter um colóquio no Brasil, eu vou conhecer essa moça, ela vai abrir o colóquio. O livro é notável. Você sabe que eu a conheci nos tempos que eu morei aí em Paris, viu, Rui? Ela é amiga lá da turma, que eu tinha uma banda aí em Paris, né? Olha só! Ela é amiga da turma, amor. Pode mandar um abraço se você falar com ela. Sei, tá bom, mando sim. Mas o livro é notável, quer dizer, o outro livro que existe é a série do Gaspari,
Mas o Gaspari é trabalho de jornalista, é interessante o Gaspari. Mas esse livro é notável. Essa última linha dura era muito diferente da primeira linha dura, né? Aquela que se opunha ao Castelo. Aqui algumas partes da primeira linha dura vai parar, inclusive uma parte vai parar nos democratizantes, vai para uma ala até meio democrática, uma parte, né? Uma parte continua, etc. Mas essa aí é realmente o pior. Ora, imaginar que essa gente mudou é muito difícil. Deixa eu sugerir uma coisa, Rui, pegando esse gancho das coisas que você disse. A gente pode entrar no governo Bolsonaro. Então, se você abriu duas portas interessantes para discutir o governo Bolsonaro. A presença dos militares e a presença dos olavistas. São duas correntes particularmente delicadas aí, né? Então, para começar, pelos militares, como é que vocês veem... quer dizer, tem um número importante de ministros generais e que tem sido bastante loquaz, né? E agora, na agenda da reforma da Previdência, nós teremos certamente um dos principais braços de ferro aí, que vai ser entre a equipe econômica e os militares, que estão muito fortalecidos nesse momento. Então, o que é que significa a presença de tantos generais? Em que medida que isso daí deve nos soar algum alarme, Boris? Bom, a presença de tantos generais significa que realmente o núcleo, dentro dessas várias correntes, o núcleo militar, a meu ver, é o núcleo dominante, é o núcleo de maior peso, o que não quer dizer que ele não tenha que enfrentar tendências, se não oposta, pelo menos tendências divergentes em muitos pontos. Eu vou dizer uma coisa que o Rui naturalmente não vai concordar comigo, mas eu já disse isso, eu disse lá no programa do Mário Sérgio Conte, vou repetir aqui. Eu acho que eu não conheço bem a origem de todos esses militares, para dizer esse está de tal e tal modo ligado a 64, ou a que fase do regime militar, a pior fase do regime militar. Eu sei do Bolsonaro, dos outros membros da equipe militar que está no governo, eu não sei. Agora, qualquer que seja a origem dessa gente, eu acredito que há um esforço de tentar manter uma democracia conservadora que se alia, inclusive, à possibilidade de que o Guedes resolva muitos problemas da economia e o Moro enfrente o problema, o Moro personalizando, porque o problema é imenso, mas que o Moro, então, enfrente o problema da imensa insegurança social. Então, eu acredito que essa gente aposta numa manutenção dos quadros que antigamente a gente chamava a democracia formal, mas a democracia formal é muito valiosa. Aposta, não sei, mas prefere claramente isso. Há declarações dele, as declarações valem o quanto vale, e eu não vejo, sobretudo, um interesse do setor militar, que tem um poder muito grande, de fazer uma ruptura no sistema, uma ruptura que é preciso ver, é muito custosa, porque o Brasil de hoje não é o Brasil de 64, longe disso. Vou dar um exemplo entre muitos outros. No Ministério da Educação, quando se falsificou ou não se falsificou, se alterou um edital para a produção de livros didáticos, mas que pela modificação que se fez no edital de publicação de livros didáticos, se fez um corte, uma cirurgia absurda e nitidamente de extrema-direita. Quando se fez isso, a reação de professores, a reação de editoras, a reação que veio de toda a parte, fez fazer o quê? O que aconteceu? Aconteceu um recuo e uma afirmação de que ninguém sabia como é que tinha feito a mudança daquele edital. Não sei se eu preciso explicitar toda a história. Não é? O governo recuou. Então, eu acho que o Brasil deste momento não é o Brasil lá de trás do regime militar, e a gente deve ter um certo cuidado para verificar as brechas que existem por aí. Não é oportunismo, mas é acompanhar a evolução dos fatos, o que não quer dizer que eu volte atrás na minha apreciação
do senhor presidente. Agora, tanto a relação dos militares com o Ministério da Justiça como com o Ministério da Economia vão funcionar como testes aí nos primeiros meses de como que essa relação pode se dar. Nós temos agora o caso recente da mudança no Estatuto do Desarmamento, com a aprovação, né, do porte, não do porte, mas da posse de armas, e o que se relatou na imprensa é que o Moro teria perdido suas reivindicações, quer dizer, ele queria que fossem apenas um limite de 2 armas, que tivesse obrigatoriedade de ter cofre em casa, enfim, uma série de detalhes aí, que não são propriamente detalhes, e do decreto, e ele perdeu. Não foi a primeira, digamos, derrota do Moro nessas 3 semanas de governo, a PEN, né, quase 3 semanas, e agora temos a perspectiva da reforma da Previdência e os militares vocalizando com clareza que se posicionam contra alterações. Um deles chegou a dizer, mas você aceitaria perder direitos? Quem é que aceitaria perder direitos? Mas os militares estão em condição de defender os seus. Como é que você vê, Rui, a presença dos militares? Bom, aí é uma longa história. Quer dizer, eu acho que o governo, no livro eu tentei desenvolver isso aí, o governo é constituído por uma porção de... é suportado por diferentes grupos, né? Eu distingui 4 ali, eu falei no losango, né? No seu artigo, né? Uhum. No meu artigo político, né? Tem o grupo militar, tem o grupo religioso, tem o grupo, o núcleo violento, representado pelo presidente, pelo Olavo e pela sua família, e tem um grupo no judiciário também. Não vamos perder de vista que existe uma parte do judiciário que colabora com eles e que é essencial. E o último grupo é o econômico. Eu até pus fora do losango, porque até aqui a gente vai ver como é que... E tem um grupo, Rui, me dá licença, mas eu incluiria o setor agrário, que é um setor fortemente apoiado pelo governo e nem diretamente dentro do governo. Dentro do governo, claro. Aí teria que, quer dizer, tudo isso faz a política, digamos, das classes dominantes, mas não é... Bom, com relação aos militares, há um problema de saber em que medida... Bom, esse é um dos problemas. Em que medida os militares vão aceitar uma política econômica neoliberal, né? Tradicionalmente eles eram estatistas e agora mudaram em alguma medida, quer dizer, deve haver mais de uma tendência, eu não tenho muita informação a respeito disso, né? Mas existe uma espécie de mutação. Esse é o fenômeno novo, né? O fenômeno novo é essa conjunção dos neofascistas, eu usei o termo democratura, né? Que é o termo para essas novas ditaduras atuais, com o encontro disso com o neoliberalismo, né? Acho que um grande momento em que aconteceu isso foi o governo Pinochet, né? Que era muito repressivo e ao mesmo tempo liberal. Aliás, não por acaso o Guedes esteve lá, né? Então esse é um momento a examinar. Bom, então a gente está mais ou menos diante do impasse, sem saber muito bem para onde é que isso vai tender. Faltam, aliás, informações. Eu gostaria, se eu encontrar essa historiadora, eu gostaria que ela falasse sobre o que ela sabe sobre os militares, porque o livro dela termina em 80. O livro dela dá muitos indícios, dá muitos elementos para a gente entender o presente, mas termina em 80, embora o livro tenha sido publicado em 2016. Então tem um outro elemento que precisaria ver. Mas eu acho que... Bom, eu tendo a achar que, sobre o caráter do governo, houve um problema que você colocou no início, que nós não discutimos, da ligação disso com os movimentos mundiais, digamos, neofascistas, grosso modo, né? Eu acho que há uma ligação efetiva dessa gente com esses movimentos. Primeiro, teria que discutir o que são esses movimentos. Eu acho que é uma nova onda neototalitária, se vocês quiserem, que deve ser comparada com a dos anos 30. Né? Não é que eles sejam nazistas, não é isso. Não são nazistas, não. Nem a rigor fascistas. Neofascistas, eu acho que cabe esse termo. Houve uma grande onda autoritária nos anos 30, que teve muitas figuras, é bom não esquecer isso. Teve o nazismo, teve o fascismo, teve o autoritarismo português, teve o franquismo, teve o governo
do Horthy, na Hungria, teve o governo do Pilsudski, teve o governo do Dollfuss. Esses governos eram governos de extrema-direita e não eram todos hitlerianos, entende? Bom, agora nós E temos tivemos o autoritarismo do Estado Novo, também à sua maneira, né? Isso é outra dimensão. E agora nós temos uma outra onda, que é o Duterte, que é o Netanyahu, que é o Orbán, né? Que é o polonês, o PiS polonês, que é o Salvini, que é o Trump. Essas figuras são diferentes também. Então, mas a gente deve comparar as duas. Há uma tendência, sobretudo na esquerda europeia, a achar que o problema é o neoliberalismo, não sei mais o quê, e que a volta à discussão de 1930 é coisa política, conversa do Macron para salvar a pele, para mostrar que ele é o democrata. Não, essa referência aos anos 30, a meu ver, é essencial. O que não significa que a gente vai dizer que essa gente é nazista. Não, não é nazista. Mas essa gente é neofascista. Se quiser o termo geral, o termo que mais me serve. Bom, o Marcos Nobre falou em democracia, em revolução conservadora, com muita razão. E se pode falar em democratura, apesar de ser um neologismo meio pesado, mas tem algum sentido. Então isso tem que ser considerado. Qual é a relação dessa gente? E, portanto, eu acho que as figuras do tipo a família Bolsonaro, Olavo, tudo isso é muito importante. Imagina, o Olavo nomeia 2 ministros. Pois é. Nomeou 2. É bom não esquecer isso tudo. E você, com isso, Rui, você abre aí justamente para a questão dos costumes, que era essa outra agenda, via olavismo, né, Boris? Eu não sei. A gente, antes de começar o papo aqui oficialmente, puxou esse assunto sobre educação, quer dizer... Eu acho, Rui, quer dizer, não pretendendo te interromper, mas te interrompendo, eu acho que existe, nesses vários grupos, eu acho que há um grupo dominante, no caso, que é o grupo decisivo, digamos assim, que é o grupo dos militares, que vai ter que lidar muito com essas várias facções que são bem importantes. Agora, eu acho interessante ver o grupo dos olavistas, os 3 irmãos, todo esse setor, o setor evangélico, porque esse setor tem uma insistência, o ministro do Exterior, que representa também uma coisa talvez até meio pessoal, não tanto pessoal, porque ele também percorreu o caminho do Olavo, etc. Essa gente, no poder, me parece, tem uma visão muito diferente dos militares, na medida em que os militares são muito pragmáticos. Os militares não estou fazendo a defesa aqui da visão dos militares ou da maneira deles conceberem o mundo, mas eles são pragmáticos, eles sabem em que terreno eles estão pisando. É um terreno que tem muito a ver com a realidade, eu sei, a realidade é complexa, mas existe um chão no qual eles caminham. Esse grupo dos irmãos, dos evangélicos, do seu inimigo, esse grupo tem uma característica que eu diria diferente. Ele é um grupo perigoso no sentido que ele é não pragmático. Ele não está muito interessado em saber o destino da reforma da Previdência, de o que o Guedes vai conseguir fazer. Ele não está muito... Isso tudo não é o central, o núcleo deles. O núcleo deles é que eles vão salvar o Ocidente. O núcleo deles é uma visão moral que eles vão tentar salvar o Ocidente, não só isso, mas imprimir uma retomada dos valores da sociedade, os valores tradicionais da sociedade ou não tão tradicionais, esse é o elemento constante daquilo que é uma batalha deles. Então, nesse sentido, aos nossos olhos, tudo aquilo que eles pretendem tem uma marca de delírio, uma marca de alguma coisa delirante. Mas é a tal história, para combater o inimigo, e o inimigo tem parcelas do poder, é preciso compreendê-lo primeiro. Então, não estou contestando em nada a você, estou só acrescentando essa linha, que é uma linha muito específica e de onde saem os pães mais estragados do forno bolsonarista. Você tem se debruçado sobre essa questão de maneira recorrente, né, Rui? Além do artigo no nosso livro, você publicou na Ilustríssima sobre o Olavo, publicou na Piauí agora um excelente artigo.
Como é que está a sua reflexão atual sobre isso? Então, existem várias tendências lá dentro. Existe o núcleo, esse núcleo democraturo, né, que é o mais perigoso, que é realmente irracional, que leva a coisas mais incríveis do mundo. Basta pensar os elementos que o Olavo indicou, né, para as relações exteriores e para a educação. Bom, ele indicou o extremo do extremo, figuras caricaturais, né? E o Bolsonaro aceitou, é outro aspecto. Bom, lá dentro, portanto, dentro do governo, de fato, existem outras tendências, e aí a gente precisa pensar a relação entre o núcleo, o núcleo democraturo, digamos, e duas tendências principais, os militares, por um lado, e, por outro lado, o grupo econômico, Guedes e companhia. Como é que eles vão se relacionar? Claro que eles já estão mostrando as oposições entre eles, quer dizer, o melhor exemplo é a ideia de transferir, de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. O exército não quer, que isso vai criar problemas, eles são pragmáticos, eles não querem terrorismo no Brasil, evidentemente. Isso cria problemas com o setor econômico também, porque eles vendem carne lá para os árabes, e os árabes ameaçam boicotar. Bom, esse é um bom exemplo de como aparecem essas oposições. Agora, essas oposições vão ter um grande peso lá dentro ou não? Quem é que vai mandar lá dentro? Eu não tenho muita informação sobre os militares, mas eu acho que por hora não são eles que dão as cartas. Não são eles que dão as cartas, eu acho que é o núcleo bolsonarista. Quanto à turma econômica, menos ainda, eu diria. Eu acho que menos ainda. Agora, até onde eles vão? O que me assusta, o que é que me assusta? É que há muita irracionalidade, como você mesmo disse, nesse grupo democrático. É um pouco escorpião. Eles vão golpear, mesmo que aquilo seja perigoso. Até aqui é assim, eles fizeram alguns recursos. Concordo com vocês que houve alguns recursos. Aliás, o mais importante... A história do escorpião e do sapo, é isso, né, Rui? A volta deles à Conferência Mundial do Clima. Eles recuaram no caso do clima. Esse é o recuo principal. Haverá alguns recuos. Mas, em geral, é um pouco a história do escorpião. Essa turma vai para frente e até aqui é assim, vai realizar o programa, vocês vão ver que eu vou realizar o programa. E em 15 dias eles já fizeram muita coisa, né? Já aprovaram o negócio das armas. E, bom, o que eu acho é a perspectiva de que nós vamos ter grandes problemas é a mais séria. Porque virá de novo a tentativa da escola sem partido. Ela foi sustada graças a uma mobilização muito grande de gente em Brasília. Aliás, não sei bem como é que foi muito bom trabalho feito por deputados e gente. Eles conseguiram sustar, mas vai ser difícil sustar de novo. Esse, aliás, Rui, desculpa te interromper, talvez pudesse ser o nosso tema aí para a reta final do programa. A gente tem mais uns 10 minutos. Que é a dimensão política, justamente, como você acabou de mencionar, essa articulação para barrar a escola sem partido. Agora, nós não falamos, por exemplo, em Onyx, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e que supostamente deveria coordenar a parte política do governo, e agora a gente começa a ver todas as articulações para a eleição do presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, e como é que os ministros vão se movimentar, como é que os setores do governo estão se movimentando para fazer política. E isso talvez seja uma dimensão que ainda não tem aparecido aqui, não apareceu ainda na conversa, né? E o Onyx, se é a pessoa-chave para isso, tem se mostrado bastante inábil. Não sei como é que vocês estão vendo. No caso específico aqui da aprovação do decreto que flexibiliza a posse de armas, a declaração dele foi muito infeliz, né? Ele disse que ter arma em casa é risco para a criança tanto quanto um liquidificador. Não sei se vocês acompanharam essa daí. Mas ele, inclusive, ele tem se posicionado de maneira mais flexível com relação à reforma da Previdência, então não é propriamente um aliado do Paulo Guedes. Paulo Guedes tem feito gestos, tanto para Renan Calheiros quanto para Rodrigo Maia, para ter força no Congresso para aprovar o que ele precisa aprovar. Vocês estão acompanhando isso daí? Como é que vocês estão vendo, Boris? Esse é um exemplo de que é bom de que nós temos um sistema político meio arrebentado, mas que ainda, de alguma maneira, tem vigência, né?
Por mais que se tivesse essa ideia, foi um trunfo da propaganda do candidato vitorioso, de que os cargos seriam preenchidos pela qualidade e não pelos partidos, pelo tomar lá da cá. Existe aí, eu acho que é muito interessante isso, existe primeiro um certo vácuo, um vácuo que vem da falta de nomes com categoria para poderem articular candidaturas à presidência da Câmara e do Senado, e mais do que isso, articular o andamento de proposituras fundamentais para o governo, a começar pela reforma da Previdência. Existe uma espécie de, não diria um vazio, mas de um desencontro muito grande. Não são os deputados do PSL que vão não são esses meninos, os meninos recém-nascidos aí, eu estou brincando, recém-nascidos para a política, que para a política eles são, que vão fazer isso. O ônix é uma pedra preciosa, mas como deputado, ele sempre foi um deputado do segundo escalão, né, e que não tem demonstrado capacidade para fazer essa articulação, que não é fácil, não faz sentido achar que isso não tem muita importância. Tem, e entra a experiência, entra a capacidade de se aproximar e tal. E quando a gente vê todo esse jogo dos partidos para chegar à presidência da mesa, quando a gente vê o nome, o nome do Rodrigo Maia na Câmara, que é um nome que vem de uma, digamos, uma velha ordem, ou do Calheiros, que vem de uma ordem muito mais velha ainda, né, e mais suspeita ainda, né, porque ele é um mágico que está aí impressionante. E se mantendo de uma forma impressionante, né, no Senado. A gente vê que o papel o papel do legislativo tem muita importância, o legislativo não está fechado. E aí tem um número de problemas, e o ajuste desses problemas, curiosamente, muitas vezes passa por aqueles nomes da velha ordem que estão tentando compor esse jogo. Eu acho que, no fim, por exemplo, falando da reforma da Previdência, só para correndo riscos, porque aqui os riscos são seguros, os riscos de previsibilidade, muito obrigado. Os riscos de previsibilidade são muito grandes. Eu acho que a reforma vai passar, digamos, com diferença. A gente também não sabe exatamente todas as minúcias de um projeto. Vai passar com alterações, vai passar, porque a gente tem que considerar uma coisa. Há uma expectativa também em certos setores muito favorável. A onda bolsonarista é verdadeira. Não é dizer eles ganharam por fraude ou por uma coerção. Não, eles ganharam num clima político que nós já discutimos, e, infelizmente, todas as circunstâncias redundaram num desastre. Mas hoje há esperança para que eles façam coisas, né? Então, eu acho que passa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você está falando de toda a discussão. O caminho não será um caminho fácil à aprovação de medidas do governo. Esse decreto passou, membros do Supremo aí em off disseram que é legal e tal, eu não sei se é legal ou não, mas as coisas não dá para prever um Brasil tranquilo, nem em favor da onda da direita, nem para a oposição. O Brasil vai ser um Brasil difícil nos anos que entram. E muita gente seguramente vai se decepcionar. Essa é o meu modo de ver. O que vai acontecer exatamente, olha, pode ser que uma boa porcentagem do que a gente está falando demonstre que não é verdade, quer dizer, as coisas não ocorreram assim. Agora, só uma última palavra que acho que é interessante, é a temporalidade. O Brasil já vinha correndo, isso que é impressionante. O Brasil já vinha correndo com o impeachment, com o governo Temer, com as denúncias, JBS, não sei o quê.
Mudou de atletas, se é que são atletas, os antigos também, será que são atletas? Mas, em todo caso, mudou de atletas, né? Mas o jogo continua o mesmo. Não terminamos, nesse momento que nós estamos falando, não terminamos o quê? Um mês de governo? 3 semanas de governo? 3 semanas e a coisa 3 acelerada, semanas, né? uma coisa acelerada, talvez se ajuste. É um momento em que entra também para o poder gente muito disparatada. E até no próprio interior de certos grupos, por exemplo. Houve equipes econômicas sólidas nesse país, que se conhece há muito tempo e que deu um perfil, o Rui vai se arrepiar de raiva, que deu um perfil no campo da economia, um perfil seguro para o campo da economia, né? Agora, essa gente que o Guedes junta de vários... Marco Sintra aqui, o pessoal do setor financeiro, Santander, parece que mudaram de banco. Né? Simplesmente mudaram de banco. Simplesmente mudaram de banco, o marxismo vulgar diria. O Itaú ficou em menor projeção, talvez, e subiu o Santander. Né? Mas, em todo caso, o que importa não é isso. O que importa é que não há uma equipe estruturada, com um pensamento bem definido, que se conhece, que tem uma clareza do que fazer. Então, falando assim disparatadamente, é assim que eu vejo. Agora, dor de cabeça para todo mundo vai ter. Mas, Rui, então, enquanto eu preparo aqui a minha Novalgina em gotas, como é que você vê as articulações políticas aí, tentando encaminhar para a gente fechar a nossa conversa? O que eu falei, que é preciso insistir sobre os perigos da situação, que vai haver uma lei que a lei da escola sem partido vai reaparecer, isso vai ter consequências, vai haver intervenção em escola, vai ter gente condenada, vai ter intervenção em escola, muita coisa, vai haver uma lei contra movimentos sociais e considerar os assassinatos que houve, o caso da Marielle, o caso da tentativa de assassinato do Freixo no Rio, o assassinato do PM democrático no Rio Grande do Norte, que apoiava a governadora do PT, a Fátima, e lembrar os processos em andamento, que eles têm apoio de uma parte do judiciário, isso é essencial. Contra o Haddad existem 32 processos, eu não estou dizendo que nos governos petistas lá nacionais não houve corrupção, mas isso é falso. Os 32 processos contra o Haddad, só tem 4 que são organizados a partir de uma delação. São coisas... Bom, aí agora surgiu um processo contra o Zé Eduardo Cardoso, que me parece inteiramente absurdo, na base do fato de que eles não tomaram medidas e que isso pode ser considerado como corrupção e assim por diante. Então, eu acho que vem coisas muito sérias, a gente tem que estar preparado para isso, sem cair em provocações, sem se expor demais, mas sabendo que só vai se evitar que esse regime vá até o fim do que é o projeto deles, se nós estivermos conscientes dos perigos que estão aí, absolutamente conscientes, e tentarmos organizar seriamente as forças de resistência, que são forças, em parte, do meu ponto de vista, as forças da esquerda, mas não apenas as forças da esquerda, e tentar evitar o pior. Eu tenho medo de que eles farão, inclusive, provocações, e eu estou convencido de que o grupo Bolsonaro, família do Bolsonaro, Olavo, etc., é um pouco a mentalidade do escorpião. Eles irão dar a picada, mesmo correndo riscos, mesmo sabendo que eles podem naufragar com isso, mas eles correrão riscos. Eles correrão riscos, não é para pensar que a política deles é uma política racional. Não é uma política muito irracional. Eles poderão não conseguir, mas para eles não conseguirem, a primeira condição é que a gente esteja consciente de que esse perigo existe. Rui, muito obrigado. Boris, muito obrigado pela conversa. Obrigado também pela participação de vocês no livro. Então, nós encerramos assim a terceira edição do podcast com autores do livro Democracia em Risco. A gente, com sorte, terá ainda uma quarta e última edição a ser gravada na semana que vem. Deixo o convite para que as pessoas que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro acompanhem os debates que vão haver para o lançamento do livro. Em São Paulo já está confirmado dias 14 e 21 de fevereiro,
na Livraria Martins Fontes. E no Rio de Janeiro as datas ainda estão para ser definidas, mas vocês podem acompanhar tudo isso pelas redes sociais da Companhia das Letras. E obrigado, Zé, obrigado, Fábio. Grande abraço para todos os ouvintes. Uma palavrinha só, Boris, por favor. para ser educado também, agradecer a vocês a montagem toda dessa fala e a maneira como você conduziu aí os nossos trabalhos matutinos de verão. Perfeito, Boris. Obrigado. Eu quero dizer 2 palavras também. Posso dar tempo? Acabou? Por favor, Rui. Sim, não, agradecer aí. Eu acho que foi excelente a gente ter essa oportunidade de discutir. Bom, e do meu ponto de vista, eu acho que é muito bom essa discussão aí com o meu irmão, que fica devendo há muito tempo, ficava devendo há muito tempo, e a gente pôde fazer, e que é uma coisa que evidentemente não ultrapassa as relações entre os dois. Muito obrigado a vocês pela iniciativa, e eu vi as provas do livro e acho que saiu, julgo, os 21 artigos. Eu acho que foi muito bem feito, está muito, considerando que o tempo que vocês dispunham, ficou muito bem feito, e cumprimentos aí para Ricardo e a editora e quem mais participou disso. Obrigado, Rui. Espero que nos vejamos em breve, então. Grande abraço para vocês e até a próxima. É isso aí. Acho que esses programas eu tenho conversado muito aqui com o Zé, que tem sido um aprendizado muito interessante. O livro também vem nesse espírito, mas acho que está presente nessas conversas. Ainda mais com Boris e Rui Fausto, imaginar a conversa de família de final de ano no seu mais alto nível, né? Queria agradecer aqui, Ricardo, também pelas essas mediações incríveis, né, Zé? E aí a gente também está esperando aí o que vocês têm achado dessas nossas conversas. Escreve pra gente no radio@companhiadasletras.com.br. Obrigado por nos ouvir, como sempre. Valeu, até a próxima semana. Tchau.